Vamos lá, gente, para a quarta questão. A nossa quarta questão, ela diz assim: olhos castanhos são dominantes. Então, na questão, ele já está dizendo que quem tem olhos castanhos que os olhos castanhos eles são dominantes. E nós sabemos que se são dominantes, é representado por letra maiúscula. Então, vamos representar aqui esses olhos castanhos como um azão, certo? Os castanhos são dominantes sobre que tipo de olhos? Azuis. Então, se o castanho é dominante e é representado com inicial maiúscula, obviamente os olhos azuis eles vão ser recessivos e vão ser representados com inicial minúscula, certo? Os olhos castanhos são aqueles que vão aparecer com a maior expressividade numa determinada população, e os olhos azuis são aqueles que aparecem uma menor expressividade numa determinada população, certo? Também trabalhamos o conceito de dominante e recessivo quando nós ainda estávamos presencialmente. Aí, continuando, a questão diz: um homem de olhos castanhos, aqui, ó, um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos. Vamos fazer aqui para caber, ficar tudo direitinho. Um homem de olhos castanhos era filho de um pai. Filho de um pai de olhos castanhos. E a mãe desse homem, ela tinha o quê? Olhos azuis. Aí nasceu esse homem aqui, ó. Certo? E ele tem olhos o quê? Castanhos. Aí ele foi, casou com uma mulher de olhos azuis. Qual é a probabilidade que eles tenham filhos de olhos azuis? Ele quer saber essa probabilidadezinha aqui, ó. Esse gráfico que eu tô fazendo aqui para vocês é o que nós chamamos de heredograma, certo? O heredograma são as representações dos vínculos genéticos de uma determinada família. Então, onde tiver o quadradinho, sempre vai ser representante do sexo masculino. Onde tiver a bolinha, representante do sexo feminino. Esse losangozinho aqui é indeterminado, certo? Vamos lá entender a questão. Ele tá dizendo a você de início que os olhos castanhos são dominantes por serem dominantes representados por letra com inicial maiúscula. Os olhos azuis, eles são recessivos e nós vimos que os genes recessivos, eles sempre vão se expressar de que maneira? Em homozigose. Se são homozigose, as letras, elas são iguais. Por isso que aqui, ó, já que essa mulherzinha aqui tem olho azul, ela é azinho. E aqui, essa mulher também, como ela tem o olho azul e o azul é recessivo, e o recessivo só se expressa com letrinha minúscula, também aqui é azinho. Então, esse homem aqui, ó, ele é filho de pai o quê? Esse homem tem um pai do grupo, esse homem tem um pai do olho castanho e tem uma mãe do olho azul. E ele se casou com uma mulher de olhos azuis. Vamos ver aqui. Se esse homem, ele tem o olho castanho, ele recebeu esse alelo azão do olho castanho de quem? Do pai ou da mãe? Gente, obviamente que ele recebeu esse alelo, só podia ter vindo de quem? Do pai, né? Porque o pai dele é o único que tem um alelo dominante e o único que poderia ter passado esse alelo para ele. Se ele recebeu um azão do pai e a mãe só tem azinho, o que era que a mãe poderia ter passado para ele?
Obviamente, gente, só podia ter passado aqui também um azinho. A questão quer saber, quando você fizer o cruzamento desse homem de olho castanho, heterozigoto, com essa mulher de olho azul, homozigota, qual a cor dos filhos, qual a cor do olho dos filhos, né? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Bota lá no quadradinho de Punnett. Vamos separar esses gametas. Separa aqui gametas femininos, gametas masculinos. Qual é a possibilidade de gameta que eu tenho para esse homem? Eu sei que o azão e o azinho, eles não podem ficar dentro da mesma célula. Eles não ocupam a mesma célula. Vão se dividir por meiose. Quando eles se dividem, eu vou ter uma célula com um azão, vou ter uma célula com um azinho. O azinho também não pode ficar dentro da mesma célula. Vai passar por meiose e na meiose vão se dividir. Eu vou ter um azinho em uma célula, outro azinho em outra célula. E agora vamos fazer o quê? O cruzamento, ó. Azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azinho, 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 azinho com azinho, azinho, azinho. Esse casal aqui pode ter essas 4 possibilidades de filhos, ó. 1, 2, 3, 4. Nessas 4 possibilidades, aqui, esse filho vai ser o quê? Do olho castanho ou do olho azul? Esse filho aqui que tem um alelo dominante, e eu sei que o dominante é castanho, essa criança vai ter olho castanho. Essa daqui também tem um alelo dominante, o alelo dominante representa olho castanho, essa criança vai ter olho castanho. Então, de 4 possibilidades, eu tenho 2 para ser olho castanho. Quando eu simplifico aqui e divido por 2, eu vou ter a probabilidade de 1/2, que quando você divide, vai dar 50% para eu ter uma criança de olho castanho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Das 4 possibilidades que eu tenho, venho aqui, simplifico, divido por 2, dá 1,5. Quando eu divido 1 por 2, eu tenho 50% de ter criança de que olho é esse aqui? Ó, letrinha minúscula. Letra minúscula é o quê? Recessivo, que representa que tipo de olho? Azul. Então, eu tenho 50% de ter criança do olho azul. A questão, ela quer o que da gente? Qual é a probabilidade de que esse casal tenha um filho de olhos azuis? A probabilidade, como nós fizemos aqui no cálculo, é de 50%. Então, a alternativa que responde a questão é a alternativa B.